Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Amém, irmãos. Nós temos motivos, para estarmos felizes, pois estamos na casa do Senhor, estamos na presença do Senhor nosso Deus, esse Deus que é tão bom, esse Deus que é tão misericordioso, que tem cuidado de nós com tanto carinho, com tanto amor, amém? Esse Deus que não nos esquece, não nos abandona, e esse Deus que sempre está pronto a nos perdoar e estender as suas mãos para que nós possamos continuar caminhando com Ele. Então estamos felizes de estar aqui nessa noite, uma noite de Santa Ceia, onde nós estaremos participando mais uma vez da mesa do Senhor. Certamente há um renovo da parte de Deus para ser liberado sobre as nossas vidas, e esse momento ele é muito especial, porque é um momento espiritual e é um momento de uma comunhão muito grande entre a igreja local e também juntamente da Santa Ceia, a ministração da ceia, participando do mandamento do Senhor, amém? Hoje eu tenho uma palavra diferente para a igreja de Cristo nesta noite. A ministração hoje, ela vai ser diferente, amém? Não vai ser aquela ministração, topper, power, mega pentecostal. Hoje eu quero trazer um conselho da parte de Deus para a igreja. Uma semana antes do nosso congresso, da nossa festividade, eu estava orando e acabou a oração, e o Senhor começou a falar comigo sobre famílias e sobre casais. E Deus começou a ministrar uma palavra em meu coração. E eu falei, Jesus, mas não dá para pregar essa semana que a gente está em festa, né? E aí eu falei, eu vou aguardar o próximo domingo que tiver depois da festa, e eu quero trazer essa palavra ao coração da igreja. Amém, queridos? Então hoje eu quero servir vocês com uma porção das Sagradas Escrituras, e essa palavra ela vai ministrar sobre a sua vida sentimental, ela vai ministrar sobre a sua vida familiar, amém? Sobre o seu relacionamento, e hoje Deus tem cura, hoje Deus tem restauração, hoje Deus tem edificação, amém? Então fica ligado na palavra. Você que entrou aí, talvez é solteiro, é jovem, está solteiro, está pedindo a Deus a graça, Então já vai aprendendo desde hoje, tá bom? Enquanto Jesus está preparando sua Rebeca, o seu Isaac, vá aprendendo como se comportar num casamento. Amém, queridos? Abra comigo sua Bíblia, por favor. Josué, capítulo de número 24. Aleluia. Há uma presença de Deus em nosso meio, irmãos. O Espírito Santo, ele está se movendo. A palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz: o meu povo perece. E a Bíblia, dentro desse versículo, diz que o povo de Deus perece, não por falta de oração, não por falta de jejum, não por falta, muitas das vezes, de uma busca profunda, mas por uma falta de conhecimento. Muitas das vezes a gente ora muito, jejua, tem uma vida espiritual equilibrada, sentimos a presença de Deus, somos tocados, cheios do Espírito Santo, só que isso não substitui o conhecimento de Deus revelado dentro da sua palavra. Então é o conhecimento que vai trazer a libertação. Jesus, ele disse assim: e conhecereis, e a verdade, amém. Tem muita gente achando que o que liberta é a oração pentecostal.
né? A gente está acostumado, não está? A gente ora, demônio cai, na autoridade do Espírito Santo, no nome de Jesus a gente expulsa. Só que isso não é a libertação, igreja. Você sabia disso? Porque se a pessoa que está em um processo, né, de perturbação espiritual, de dominação, se ela não adquiriu o conhecimento de quem Deus é e o que Deus pode fazer, a gente expulsa o demônio aqui, a pessoa sai da igreja, ele pega ela lá na esquina de novo. Às vezes dizem, no culto forte é o da libertação, que a gente ora e sai um monte de gente, demônio caindo. Aí pode no outro culto de novo estar endemoniando. Sim ou não? E só vai acontecer a libertação quando a pessoa adquirir o entendimento. E é isso que Jesus disse: aí conhecereis e a verdade te libertará. Josué 24:15. Está escrito assim. Josué 24:15. Eu tinha falado o capítulo, não tinha dito o versículo ainda, né? Aleluia. Está escrito assim, queridos: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa, tome seu assento, querido, em nome de Jesus. Irmãos, queridos, a família é um projeto de Deus. O casamento, ele é um projeto de Deus. A primeira instituição criada na terra foi o casamento. A Bíblia vai dizer, em Gênesis 2, quando Deus ele havia criado toda a terra, Deus criou o jardim do Éden, Deus criou os animais, Deus criou a natureza e Deus criou o homem. Mas no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só. E é interessante notar que aqui nós estamos na dispensação da inocência, e na dispensação da inocência não há pecado, não há erro, não há engano, tudo é perfeito. Mas nesse ambiente de perfeição, olha que incrível, nesse ambiente de perfeição, Deus olha para o homem e vê que não é bom o estado que ele está. Olha que coisa interessante, né? Tudo é perfeito, tudo está perfeito, mas está faltando algo. E esse algo é uma necessidade que Adão estava tendo, que nem mesmo o jardim do Éden, com toda a sua perfeição e maravilha, podia suprir. Olha que coisa interessante. Um lugar perfeito, uma natureza perfeita, um clima perfeito, um ambiente perfeito, uma espiritualidade perfeita, uma conexão perfeita com Deus. E aí Deus olha e diz assim: dentro de você tem uma necessidade que todo esse ambiente que eu criei de perfeição não supre. Não é bom você estar só. Então Deus decide criar a mulher. E aí é quando Deus ele faz cair sobre Adão um sono pesado. A Bíblia diz que quando Adão adormece, Deus tira uma das suas costelas, e então Deus vai formar a mulher,
e Adão despertado do sono, Deus vai entregar a mulher para Adão. E aí, em Gênesis 2:24, tem uma expressão que diz: portanto deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e será ambos uma só carne. Olha que coisa interessante. A partir do momento que Deus entrega Eva para Adão, o Senhor diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, unirá-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E isso aqui também é muito profundo. Por quê? Porque o casamento que Deus instituiu, ele é mais poderoso do que somente uma convivência. Casamento não é somente uma convivência. Nessa declaração, casamento é uma união espiritual, onde duas pessoas, no mundo espiritual, dentro da aliança de Deus, elas se tornam uma. Espiritualmente, quando Deus olha para um casal, Deus não consegue ter predileto dentro de um casal. Quando Deus olha para o casal, Deus não consegue enxergar e amar mais o homem do que a mulher, porque os dois são um. Então, diante dos olhos de Deus, dentro do casamento, Deus enxerga os dois da mesma maneira. Então, o mesmo amor, a mesma graça que Deus quer derramar, Ele quer derramar sobre os dois, Ele quer operar na vida dos dois. Em Mateus 19, verso 6, diz assim: e já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em Mateus, no capítulo 19, Jesus ele está sendo questionado pelos fariseus a respeito do divórcio. Se era lícito despedir a mulher por qualquer motivo. E olha que o divórcio naquela época era uma autorização para que a mulher ela pudesse casar novamente, contrair um outro matrimônio, se esse divórcio fosse dado por circunstâncias pequenas, a não ser pelo fato de uma infidelidade conjugal. Então a carta de divórcio, a pessoa que ela praticava um ato de infidelidade conjugal, ela não podia casar de novo. E até hoje, diante da palavra de Deus, aquele que casar com um adúltero será adúltero também. E isso é importante a igreja de Cristo aprender. Por quê, queridos? Porque nós que servimos ao Senhor, nós temos a palavra de Deus como nosso guia, como a nossa bússola. Nós temos que viver sobre essa palavra. E nós não podemos amar as Escrituras somente quando a Escritura diz que você vai prosperar, que você vai ter bens, que você vai ter casas e posses, que você vai ser alguém influente na sociedade. Quando as Escrituras diz que sua vida vai ser super abençoada, aí eu pego a palavra de Deus como a palavra para a minha vida. Mas a Bíblia não se resume somente em promessas de prosperidade, de crescimento. A palavra de Deus também contém instruções para que nós possamos ter uma vida equilibrada. É aquilo que o apóstolo Paulo ele declara, que a palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e poderosa para ensinar, corrigir, redaguir e instruir, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus, ela tem instrução para todas as áreas da vida do ser humano. E infelizmente nós temos observado como os casos de divórcio têm se avolumado, e principalmente no meio cristão.
Parece que tem virado brincadeira. Às vezes, quando nós olhamos para o cenário que a igreja está vivendo, parece que é simples e é natural. Uma discussão, uma falta de compreensão. E aí separa. E aí daqui a pouco fica um tempo recanteado em disciplina. E daqui a pouco vai casar de novo. Aí depois briga de novo, separa de novo e parece natural. E não é natural. A Bíblia está declarando aqui, está dizendo que no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher e instituiu o casamento, Deus declarou dizendo: o que Ele uniu não se pode separar. Então, casamento para Deus é até que a morte separe. Agora, duro é carregar essa verdade e essa palavra vivendo no meio de crise. Duro é aplicar essa palavra e essa verdade estando com um casamento atravessando um período de crise. Só que, querido, eu não mostro verdadeiramente que eu sou um cristão quando eu venho para a igreja de paletó. Eu não mostro verdadeiramente, a irmã, ela não mostra verdadeiramente que ela é uma serva de Deus e uma cristã obediente, só porque ela vem com a saia lá embaixo, com o cabelinho a polpa amarrada, e chega na igreja e dá aqueles brados e aqueles roda no mistério, né? E diz assim: sou cheia de Deus. Isso não demonstra que é servo de Deus. Sabe quando é que nós demonstramos que verdadeiramente servimos ao Senhor? É na hora da crise. É na hora que a carne está gritando, é na hora que a dor está apertando, é na hora que, como diz o ditado, né, que o filho chora e a mãe não vê. É nessa hora que a gente vai mostrar se verdadeiramente nós estamos em Cristo ou não. Porque aí agora é a hora de pegar a palavra e dizer: não, eu não posso agir pela carne, eu não posso agir pela minha vontade carnal. Vê só um pouquinho o retorno para mim, só um pouquinho, tá bom? Então, é no momento da dificuldade que revela o verdadeiro cristão. Então, querido, ser cristão em tempo de bonança é fácil. Ter um casamento abençoado, né, e viver uma vida conjugal quando tudo está bem, é fácil, não tem problema. Só que isso não mostra onde está a espiritualidade e a obediência à palavra de Deus. Então é na crise, é no momento da guerra que a gente vai mostrar se a gente está firmado na palavra ou não. E aí, a palavra de Deus, ela vai trazer vários ensinamentos. A Bíblia vai dizer que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Mas quando eu estou irado, quando eu estou chateado e eu não tenho uma vida equilibrada na palavra, eu estou lá preocupado se a Bíblia diz que eu tenho que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Eu quero é falar. E tem gente que diz: se eu não botar para fora eu morro. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo: você vai viver, muitas das vezes, se você calar. Não, é que eu estou para explodir. Aí se eu não falar, eu tenho que falar. A Bíblia vai dizer, queridos, que maçãs de ouro servidas em uma bandeja de prata é a palavra dita ao seu tempo. Pensa numa coisa valiosa, preciosa, de muito valor. Uma maçã de ouro em uma bandeja de prata. Isso fala de valor, de poder, de valor. Está dizendo que é a palavra que ela é dita no seu momento certo. E muitas das vezes, muitos casais e muitas famílias, elas estão sofrendo porque muitos não têm essa firmeza dentro da palavra. Diante da briga, diante da confusão, lembrar que é crente, lembrar que é servo de Deus e que tem que viver uma palavra. Aleluia! E aí, por eu viver a palavra, então eu vou suspirar, né? Falar: Jesus, me ajuda aqui, me dá sabedoria, me dá graça,
E aí na mente as palavras, né, já está sendo formada, as frases já está sendo formada e a língua está coçando. E aí, se você não tem maturidade, não está firmado na palavra, o que você vai fazer? Você vai abrir a boca e você vai soltar. Só que quando você é espiritual, está firmado na palavra, o que você vai pensar? Se eu falar, vai dar mais problema ainda. Se eu abrir a boca, vai ferir mais ainda. Então o que é melhor? Deixa eu, na hora certa, conversa. Amém? Então, Deus não instituiu família e casais para que vivessem em processo de divórcios. Casa e divorcia, casa e divorcia. Não, esse não é o plano de Deus. Para os judeus, eles, dentro da cultura deles, eles casavam, e aí se na noite de núpcia ele não se agradasse da esposa, do corpo, no outro dia ele poderia pegar a mulher, levar e entregar para o pai. Se ela fosse preparar um café da manhã para ele, meu irmão, e ele não gostasse da comida, ele pegava a mulher e entregava para o pai. E o problema é que as mulheres, por causa disso, ficavam presas sem poder se envolver em outro relacionamento. E aí Moisés, vendo a dificuldade que as mulheres estavam vivendo, Moisés vai e dá agora a carta de divórcio. Bom, você não gostou da comida dela? Você não gosta do arroz que ela faz? É salgado demais? Ela deixa queimar os alimentos, tudo? Não gostou? Então faz o seguinte, isso aqui não é problema para vocês separar, mas se vocês forem separar e essa mulher ficar sem casar, não pode. Então, dá a carta de divórcio para ela, dizendo que ela pode contrair outro matrimônio. Só que aí lá na frente, quando os fariseus vêm tentar Jesus nessa palavra, Jesus disse assim: Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso. O que Jesus está dizendo? Sabe por que Moisés deu a carta de divórcio? Porque não era para ser assim. Mas Moisés percebeu que há pessoas que têm o coração duro para obedecer a palavra de Deus. Moisés percebeu que tem pessoas que são resistentes, e elas colocam suas vontades, seu ego, sua presunção, sua prepotência acima da palavra de Deus, são duras de coração. E aí tem pessoas que ela prefere perder a família, perder o casamento por causa da sua razão e por causa do seu ego, do que se humilhar e dizer: está errado, não pode ser assim, vamos consertar. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o coração de ambos os cônjuges sejam corações quebrantados, onde o Espírito Santo tem acesso, onde a palavra de Deus venha reinar. Oh glória, porque um casal que é quebrantado, irmão, um casal que quer viver a palavra, uma família que quer viver a verdade, dificilmente Satanás vai desfazer essa casa. Você pode aplaudir dando glória a Jesus? Aleluia! Olha que coisa interessante. Malaquias capítulo 2 verso 16, está escrito assim: porque o Senhor odeia o divórcio. Olha que coisa tremenda, Deus odeia o divórcio. Agora interessante, Deus não odeia pessoas, mas Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o divórcio quebra a aliança. E aí, irmãos, a Bíblia diz assim, que nós temos que ter cuidado para não ser precipitado em nossas palavras. Presta atenção. A Bíblia diz assim: não seja precipitado naquilo que você vai falar diante do Senhor, porque pelas suas palavras você vai ser julgado. E aí o que acontece? Aí quando está namorando, está naquele fogo da paixão, né? Os hormônios estão fervendo, saindo pelas espinhas, não dorme, perde sono, virando de um lado para o outro da cama. E já, Jesus, eu tenho que casar logo, Jesus, né? E aí na mente
da pessoa, do camarada, né? Ou da irmã. Eu tenho que casar logo para me matar essa vontade, porque quando eu casar, vai ser todo dia, coitado. Tá todo mundo rindo que já sabe a verdade, né? Não, segunda, terça, quarta, quinta, eita, e feriado. Sabe de nada, inocente. Aleluia. No meio desse negócio vai ter um tal de uma dor de cabeça. Vai ter um tal de um negócio de um enjoo, de um cansaço, de um tal de um hoje não, amanhã, e esse amanhã parece que nunca chega. E aí, queridos, o que acontece? Aí, ambos os cônjuges tá com os hormônios à flor da pele, testosterona lá em cima. Aí não, tem que casar abafado. E aí vem pro altar, vem suando. Irmão, pensa uma cerimônia que às vezes mais difícil de fazer. Às vezes é melhor você pregar num velório do que você pregar em casamento. No velório o povo está tudo quebrantado assim, oh, morreu, coitadinho. No casamento ele está assim, termina logo, pastor, vai logo para a parte do beijo da noiva, declara logo, estão casados. Aí só que aí o pastor vai chamar para, né? Depois do sermão, aí vai ter um momento de fazer ali a aliança, as declarações. Aí o pastor pergunta, irmão fulano, você aceita receber a irmã ciclana como sua legítima esposa, prometendo amá-la, honrá-la, respeitá-la na saúde, na tristeza, na alegria, na doença, na pobreza e na riqueza, na TPM, na dor de cabeça, na angústia, no falatório, até que a morte os separe. Amém, pastor, amém. E aí, irmão, está diante do altar, está diante de Deus, está diante do altar fazendo uma aliança. Sim, eu aceito. Mas peraí, você ouviu o que foi pregado? Você ouviu o sermão? O sermão está dizendo que não pode separar, a não ser por infidelidade. Você está ouvindo isso aí? Você quer casar do mesmo jeito? A palavra está dizendo que não é qualquer motivo e qualquer besteira que pode se terminar uma família e um casamento. Você está ouvindo? Você está ciente? Sim, pastor, sim, aceito. Irmã cicrana, tu aceita esse varão que agora é cabeludo, mas daqui uns dias as entradas vai aparecer? Tu aceita esse vaso que é fitness? Está correndo, está malhando, está jejuando. Você aceita receber esse vaso? Que daqui uns dias o tanquinho vai virar uma lavadora de uns 16 quilos. Pastor, eu não vejo a hora da saída da casa dos meus pais. Eu não vejo a hora que todo dia eu tenho que ficar prestando conta. Para onde vai? O que faço? É pai chato pegando no pé. Eu não vejo a hora de sair. Porque tem gente que casa porque quer sair debaixo da proteção dos pais. Aí sai debaixo de algo. Tá bom, o pai protege, tem restrição, mas no casamento também vai ter. Quem disse que não tem? Quem disse que não tem? Você, no casamento, você só vai ter uma liberdade de sair a hora que você quiser com seu esposo. Que quando você está namorando, está debaixo da tutela do pai, é quando o pai deixar. Agora o resto, vai ter posicionamento, vai ter mandamento e vai ter ordenança também para o casamento. Tem muita coisa que você não vai poder falar, tem muita coisa que você vai ter que engolir calado, você vai ter que passar por cima do Senhor para manter seu casamento, porque no altar você liberou uma palavra dizendo que você queria. Falou diante do altar, jurou diante do altar, diante das testemunhas, diante da igreja, dos convidados e do sacerdote que está ministrando o casamento.
Aí agora quando casa, o marido gosta de futebol, ela gosta de novela. Nós dois não se bate. Nossos gostos são diferentes. Aí um gosta de um tal de comida, o outro gosta da outra comida. Aí não dá, você vê que nós dois não entendemos, parece que não entende. Mas é assim mesmo, Deus une pessoas diferentes para um completar o outro. Dificilmente, querido, você vai encontrar um casal que eles são iguais em tudo. Na maioria das vezes, queridos, é bem diferente. Na maioria das vezes, né? As irmãs é mais brava e os homens é mais calado. Tá vendo? Os homens nem para dar um glória agora e me ajudar, né? Não, eu não vou botar vocês no estreito não, mas eu ia pedir para vocês fazerem um negócio aqui. Só que vocês iam ficar no estreito. Eu ia perguntar, quem é casado com uma baixinha brava aí? Mas para não arrumar problema, porque hoje não é noite de problema, hoje é noite de conserto. Aleluia. Amém? Então tem umas irmãs, meu irmão, que parece que baixa aquele espírito de Maria Bonita. Rapaz, meu irmão, camarada come na peneira. E geralmente o camarada é mais calado. E há casamento também que é o homem que é brabo e a mulher, ó, mais calado. Agora imagina se Deus botasse duas pessoas com o mesmo temperamento para viver mais de um. Irmão, quando um irasse do outro, o outro irava do outro também, e o pau quebrava, não dava certo. Então tem que haver uma temperança. É por isso que Deus pega pessoas diferentes e coloca, e isso é algo extraordinário, queridos. O casamento é algo extraordinário. E se não fosse coisa de Deus, não era para dar certo de jeito nenhum. Porque a Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Só que o casamento é um negócio tão de Deus, que você, muitas das vezes, tendo razão, você vai se submeter, você vai se calar, para não abrir mão de sua família. Sim ou não? Você não vai trocar a sua família. Então, casamento é algo de Deus, pessoas diferentes, pessoas de gosto diferente, temperamento diferente, né? Eu sempre falo assim, irmão, eu sou eclético, eu gosto de todos os ritmos, eu gosto de todo tipo de música, né? Mas eu gosto muito do ritmo sertanejo de forró. Minha esposa não gosta. Aí quando a gente vai pro sítio, tá lá queimando uma carne, aí eu vou, boto, né, aqueles sertanejão lá, né, gospel, aquele forró no manto, ela, não sei como é que tu consegue ficar ouvindo as músicas dessas. Eu falei, deixa, quando terminar meu CD, tu bota o teu. Aí tem hora que ela vem lá e chegou, agora acabou, agora é minha playlist. Aí ela vai, tira. Mas são gostos diferentes. Só que isso não é motivo para que a gente viva em pé de guerra dentro do casamento e dizer que o nosso casamento não pode fluir, não pode dar certo. Não, isso são apenas gostos que são diferentes. Mas o propósito que é a família, o relacionamento, é bem maior do que a minha preferência por uma comida, por um lugar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus ainda? O propósito da família é maior do que uma comida que um gosta e que o outro não gosta, de um lugar que um gosta e que o outro não gosta. O propósito de viver junto é bem maior. Então, queridos, o que a gente faz? A gente aprende a conviver, a ser eclético, a respeitar, a perdoar. Amém? Glória a Jesus. Então, isso é família. Foi o que Deus instituiu. Agora, olha que coisa interessante, queridos. Em Josué 24:15, Josué, ele traz uma declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora presta atenção, algo muito interessante. Josué, ele casa no meio do deserto. Josué, ele sai do Egito ainda moço. Ele começa a servir Moisés. Nos 40 anos de deserto, Josué casa. Quando Josué assume a liderança do povo de Israel, Josué está casado. E agora Josué é um líder
que vai enfrentar vários tipos de problema e vários tipos de guerra. Josué, casado, vai enfrentar um deserto. Josué vai enfrentar batalhas. Josué vai enfrentar murmurações. Um povo difícil de se lidar. Josué vai enfrentar desafios, que era vencer reinos. A vida de Josué, o contexto histórico de Josué, do Antigo Testamento, era um contexto de guerras frequentes, batalhas frequentes, invasões frequentes, era cenário de guerra frequente. Só que essa declaração de Josué já é um líder que está no fim do seu chamado ministerial. Josué é alguém que agora ele vai passar a direção para outra pessoa do governo. Só que mesmo depois de Josué enfrentar deserto, enfrentar guerra, murmurações, conquistas e desafios, Josué, ele declara que ele ainda tem casa. Eu vou repetir de novo. Olha o que Josué diz: eu e a minha. Então o que ele está dizendo? Depois de tudo que Josué passou e viveu, ele ainda tem uma casa e ele ainda tem uma família. Aleluia. Mesmo passando por deserto, por guerras, por tudo, conquistas, Josué declara que ele ainda tem uma família. Então o que ele está nos ensinando com isso aqui? Que ele não perdeu a sua casa por causa dos desertos que ele passou. Ele não perdeu sua família por causa das constantes pressões de guerra que ele vivia. Ele não perdeu seu casamento por causa das murmurações, das pedradas, dos levantes, dos desafios, das dificuldades. Josué está declarando: eu passei por tudo isso, eu conquistei muita coisa na vida, mas uma coisa eu não perdi a minha casa, eu não perdi minha família, e mais, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Não tem nada. Você pode aplaudir dando glória. Você pode adorar. Aleluia. Depois dá uma olhada para ver se não está desligado, viu? Que está chegando não. Então olha que coisa interessante. E muitas das vezes nós estamos perdendo a família, estamos deixando que a guerra que vivemos fora interfira no nosso relacionamento, na nossa casa. Muitas das vezes nós estamos deixando que os desafios que a gente vive fora, trabalho, conquista, faculdade, interfiram no relacionamento. Outro dia eu encontrei com um casal e eles vieram conversar comigo, e aí a gente aconselhou, e aí depois de um tempo eu perguntei para eles, e aí o rapaz falou: pastor, a gente acabou separando mesmo. Eu falei: mas não, por quê? Ele falou: não, pastor, porque assim, eu estou estudando, eu estou fazendo minha faculdade, então eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos, né? E eu quero crescer. E ela não pensa a mesma coisa, então é melhor separar. E aí uma família é desfeita porque o camarada quer fazer faculdade e a esposa dele não quer fazer. Porque ele quer ser algo que a esposa não quer ser. Mas isso é problema, isso é uma causa verdadeira para que um casal seja desfeito? Para que uma família seja desfeita? Não. Isso o casal precisa se ajustar, precisa conversar, precisa se alinhar para continuar prosseguindo dentro do propósito de Deus. Amém, queridos? Então, Josué passou por tudo isso aí, mas Josué, ele declarou: pode vir batalha, pode vir deserto,
pode vir guerra, pode vir terremoto, aconteça o que for, não vou perder minha casa. Você pode declarar nessa noite, talvez você está do lado do seu esposo, sua esposa, não sei, sua futura esposa, seu futuro, você pode declarar com essa pessoa, mas lembre que você está diante de Deus falando, tá bom? Não importa o que acontecer na nossa história, eu não vou abrir mão da nossa família. Fala para alguém aí, ô glória! Ô mistério! Amém? E quem não é casado, no final eu vou fazer uma oração para Deus trazer, amém, sua vitória. Olha como é que teve irmão se alegrando aí nessa noite. Deus vai trazer sua bênção. Amém? Amém, igreja? Então olha que coisa linda. Casa é um altar e não um campo de guerra. Presta atenção nisso aqui. A casa é um altar e não um campo de guerra. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Lar não foi criado para ser lugar de guerra, mas da presença de Deus. Hoje uma das coisas que mais interfere no relacionamento do casal e de uma família são as guerras constantes dentro de casa. As brigas constantes dentro do relacionamento. Tudo é motivo para brigar. Uma toalha fora do lugar, uma cueca molhada no box do banheiro, uma pasta de dente espremida de maneira errada, né? Uma comida que colocou demais no prato e sobrou, o lixo que estava no quintal e não colocou na porta para ser carregado, as fezes do cachorro que não foi limpa. Tudo é motivo para brigar, tudo é motivo para discutir. E aí, esses probleminhas pequenos, essas coisas que não deveriam interferir, começam a se agigantar dentro do casamento, de maneira que tem casais que não conseguem ter uma semana de paz. Não consegue ter uma semana de um convívio saudável, uma semana de espiritualidade, de relacionamento, de convivência. Por quê? Porque tudo é motivo de briga, tudo é motivo para discutir, tudo é motivo para poder estar lançando no rosto do outro a sua falta, a sua culpa e o seu pecado. Então, queridos, o casal, a família tem que tomar cuidado com as cobranças, com o orgulho, com os gritos, com o silêncio e com a distância. Eu não sei se você pensa assim, glória a Deus, mas depois que a gente vai passando dos 30, dos 40, né? A gente vai amadurecendo de uma maneira que você vai compreendendo que a vida é tão curta. Quando você tem 20, parece que você nunca vai fazer 30. Meu irmão, depois dos 25, não vou falar nem 24, porque tem irmão que não gosta. Depois dos 25, irmão, é ladeira abaixo. Parece que o negócio vai... Outro dia eu lembro, quando eu pego minhas fotos, outro dia eu lembro quando eu tinha 25 anos, irmão. O povo falava assim, é um menino pregando. Hoje olha os cabelos. Se deixar a barba crescer, toda branca. Irmão, como o tempo passa e como a vida passa. E aí Deus te deu um casamento, Deus te deu um esposo, Deus te deu uma esposa, para você desfrutar da sua vida, dos seus restos de vida aqui na terra. E você está deixando que as brigas, os probleminha pequenininho interfira dentro do seu relacionamento. E você está deixando de viver, de desfrutar de tudo aquilo que Deus fez, só para priorizar a briga. Irmão, a vida é curta. E ainda mais, tem casais que já passou por tanto perrengue,
que já passou por tanto perrengue, mas já passou por tanto deserto, já passou por tanta dificuldade, e agora está no momento mais estável da vida. Deus tem honrado, Deus tem prosperado, e agora é o momento de viver a vida, agora é o momento de aproveitar essa mulher que você tem, esse esposo que você tem, agora é o momento de viver. Aí não, aí fica caçando briga dentro de casa, por causa de toalha, por causa de lixo, por causa de comida, meu irmão. Irmão, vai viver, querido, vai viver. A vida é uma só. A vida é uma só. E aí tem gente que está dizendo assim, né? Já que até que a morte o separe, de preferência com a dele. Eu vou ficar aqui do meu jeito aqui, até que quando ele partir eu arrumo outro, agora eu vou ser feliz. Hã? Meu irmão, só vai mudar o endereço, mas o código de fábrica é o mesmo. Sim ou não? Não, é a mesma coisa. É ser humano. É tudo igual. Não fica pensando, não, porque agora eu encontrei a mulher da minha vida, agora eu encontrei o homem da minha vida. Isso, enquanto tu está namorando, né? Quando você está namorando, está apaixonado, casa, vai morar debaixo do mesmo teto e vai começar a conviver com os erros que a pessoa tem. Talvez vai ser diferente. Outros tinham eu, era desorganizado na finança, era desorganizado no cuidado do lar, na instrução dos filhos. Aí você casa com alguém que talvez que para a finança ele é bem equilibrado, ele sabe administrar e talvez dá uma atenção maior para os filhos, mas certamente vai ter um defeito em outra área. E não muda. Você está captando essa mensagem? Deixa eu até me sintonizar aqui por causa do horário, senão, Jesus, ainda tem esse tempinho aqui ainda. E aí, amado, se você não vigiar, você vai perder sua casa, você vai perder sua família, você vai perder seu casamento. E qual é a proposta de Deus hoje? Viva o lar que eu te dei, viva a família que eu te entreguei. Passe por cima, muitas das vezes, do seu orgulho, passe por cima, muitas das vezes, da sua vontade, mas no desejo de manter sua casa de pé. Amém? Fale para alguém que está do teu lado, esse é o propósito de Deus para o casamento. E aí? Amém? Então, queridos, evite tanta cobrança. Evite muitas das vezes tanta perfeição. Evite muitas das vezes dar mais lugar para o seu orgulho. Evite muitas das vezes também ficar calado demais, mas também evita gritar demais, né? Porque tudo isso interfere dentro do casamento e dentro do relacionamento. E aí, irmão, pode ser pentecostal, pode pegar, pode voar, pode ir para lá, pode ir para cá. Você está entendendo? Mas é nessa hora aqui que a verdadeira espiritualidade vai apresentar. E muitas das vezes pode ser até muito cheio de Deus, mas não tem coisa pior do que você chegar dentro de casa e não ter um lar saudável para você ficar. Não tem coisa pior de você sair depois de um dia de trabalho, onde o chefe pegou no seu pé, onde você ouviu um monte de coisa, de funcionário, ouviu de pessoas que foram trabalhar lá, e aí você está com a cabeça quente, aí chega dentro de casa, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque... A Bíblia diz assim, ó, que é melhor você morar numa casa no deserto do que habitar numa casa com uma mulher rixosa. Com silêncio, hein? Agora, irmãos, já que a gente está falando de Bíblia, é Bíblia, né? Você já prestou atenção que a Bíblia não fala de homem que conversa muito?
Sim ou não? Lê um Provérbios, lê um mandamento, onde diz assim: é melhor tu estar na casa do deserto do que num homem ranzinza. Não tem. Ei, não tem na Bíblia assim: o marido sábio edifica a sua casa. Aí tem gente que fala assim: esse pastor, ele é machista demais. Não é questão de machismo, não. É questão de Bíblia. Eu estou pregando Bíblia. Se a Bíblia, ela aponta um norte, se a Bíblia está dando um princípio, se a Bíblia está dando uma orientação, a Deus sabe o que Ele está falando. A Bíblia diz, irmão, que morar numa casa com uma mulher viçosa é pior do que dormir numa casa que tem goteira. Eita! Irmão, você já teve uma goteirinha dentro de casa? Que fica toque, toque, toque. É contínuo. Toque, toque, toque. Enquanto está chovendo, toque, toque. O que a Bíblia está dizendo? Que tem mulher que é assim. Ela não sabe se controlar. Tudo tem que falar, tudo tem que brigar, tudo é questionamento. E aquela goteirinha todo dia, toque, toque. Ei, e aí a Bíblia, é a Bíblia que está ensinando, não é eu falando não. É Deus orientando e dizendo que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, quem é a tola que não observa a palavra de Deus, ela destrói com a própria mão. Amém? Então agora eu tenho que ficar muda, pastor, dentro de casa, eu não posso falar nada. Há um tempo de ouvir e há um tempo de falar. Espere o momento certo, espere a hora certa. Amém? E aí você abre a boca e dá lugar na terra. Deixa Deus te usar. E aí o varão se revista com a couraça da justiça de Efésios 6:10. Aleluia! Aí vai, fala minha filha, que eu estou na brecha. Aleluia! Amém? Ei, mas tem, viu? Tem uns homens fofoqueiros. Irmão, é raridade, mas nesses anos que eu pastoreio gente, tem homem, irmão, que gosta de conversa. Tem homem que na casa dele é ele que não deixa a mulher dormir. Hein, filha? Mas tu viu fulano? Tomando banho, hein, filha? Mas tu viu a irmã Cicrana? Eu tô achando que tem algum problema lá. Eu não vi ela levantando a mão, eu não vi adorando. Tu percebeu? Tem homem que chega, filha, senta aqui, deixa eu contar pra você. Rapaz, lá no trabalho hoje, filha, foi um negócio. O fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano fez aquilo, o fulano fez. Tem homem que gosta, irmão. E aí eu fico admirado, porque eu já não gosto de conversa. Pela timidez mesmo, eu sempre falo isso. Se eu entrar no ônibus aqui e eu for para São Paulo, 1.300 quilômetros, 1.500 quilômetros, e sentar uma pessoa do meu lado, eu vou daqui até lá calado e não falo nada. Para mim tá bom demais, hein? Mas um camarada que não gosta de conversar sou eu. E um dos maiores desafios no relacionamento do meu casamento, que a gente completou 25 anos de casado, um dos maiores desafios, dos maiores embates, que às vezes até hoje ainda pega, é a minha dificuldade de falar. E às vezes, não é porque eu sou ignorante, não é porque às vezes trava, e às vezes que eu fico tão nervoso para falar, que outro dia eu até falei, minha esposa, e às vezes ela falou assim, tu fica rindo, né? Você está desprezando o que eu estou falando, não é nervosismo, e aí o nervosismo é tão grande, que aí eu começo, e não é, mas é minha dificuldade de falar. E aí, irmão, eu fico de boca aberta quando eu fico olhando uns varão que gosta de conversar mais do que a mulher. Eu falei, meu filho, tu veio com o código de fábrica errado.
Meu filho, tu nasceu diferente, não tem condição um negócio desse não. Aí conversa pelos cotovelos. Tem gente que conversa tanto que tu encosta perto dele, só ele fala. Tu quer dar uma entrada e ele, não, mas não sei o que, não sei o que, tu, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até de Bíblia ele não deixa ninguém conversar. Ei, alguém conhece alguns irmãos assim? Aí tu chega perto do irmão, pois é, varão. Aí lá no versículo tal, ele, pois é, tu já viu aquela interpretação, e ele começa a passear, e aí tu fica parado. Aí depois que ele passeia num monte de versículo, aí ele olha e ele vê que você está meio constrangido, ele fala, pois é, varão, vai, fala um pouquinho aí. É ou não é? Aí a pessoa abre a boca e fala um pouquinho, daqui a pouco ele, pois é, mas eu vi um mistério nisso aqui. Não deixa ninguém falar. Eu fico olhando e falei, esses camaradas estão com defeito de fábrica, não tem condição não. Conversa. Amém? Então, queridos, dentro de um casamento tem que ter diálogo. Tem que ter conversa. Sei que vai ter desafio. Nenhum casamento ele é perfeito nesse sentido. De dizer assim, ah não, esse casal não discute um problema, esse casal não discute uma situação. Irmão, enquanto nós estivermos presos nesse corpo mortal, nós viveremos desafios e teremos dificuldades para a gente enfrentar. Amém? Mas na palavra de Deus e na graça de Deus, nós venceremos todas as batalhas. Alguém pega essa palavra? Deixa eu correr aqui. Josué enfrentou guerras, mas não perdeu sua casa. Amém? Passou deserto, passou batalha, passou pressão, enfrentou conquistas, mas ele não perdeu sua casa. Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa. Casamentos não caem de repente. Amém? Casamentos não caem de repente. Famílias, elas não se desfazem de repente. Quando Deus deixa de ser o centro. E quando o casal não tem mais a maturidade de viver a obediência da palavra, aos poucos a frieza vai entrando. Aos poucos o desânimo vai entrando. E aí alguém chega e diz assim, mas não tem mais amor. Não é que não tem mais amor. É por causa que as discussões, os problemas e as guerras estão sobressaindo. E aí está sufocando o amor. Mas lembra a declaração da Sulamita para Salomão, em Cantares? As muitas águas não poderão afogar, e nem os rios submergir o nosso amor. Muitas águas ali, rios, fala de tempestades e de dificuldades. Amém? Mas um casal que está firmado na palavra, ele não vai deixar que isso afete o casamento deles. Amém, queridos? O maior inimigo do casal não é a crise, é o pecado não tratado. Olhe para cá. O maior problema de um casal não é a crise que ele está passando, mas é um pecado que não foi tratado. Feridas abertas que abrem brechas. Então tem pessoas que elas são machucadas na alma, elas carregam um trauma de algo que viveu no passado, ou até mesmo de uma frustração, ou até mesmo de uma situação que ela viveu no seu relacionamento. E geralmente as mulheres que são mais emocionais, sentimentais, geralmente as mulheres elas se ferem com mais facilidades e carregam esses traumas, carregam essas dores. E aí, irmãos, às vezes acontece em relacionamento que o ocorrido tem mais de 10 anos que aconteceu, 15 anos que aconteceu, e aí acontece uma briga, aí ela vai e puxa o histórico todinho do passado, a pessoa que está ferida, rasta tudo lá, mas naquele dia, tem 15 anos. Ontem eu estava pregando em uma conferência, e eu estava falando, irmão, tem tanto ano, tu tem mais de um ano na presença de Cristo, ouvindo louvor, ouvindo palavra, ouvindo tanta coisa, Jesus te tocando, você chora, você se alegra, Deus te renova, e tu não foi curado ainda de tuas feridas? Então, amados, muitas das vezes não é a crise que afeta o relacionamento, é uma ferida que não foi tratada, é um trauma que você não superou. E aí todas as vezes que o casamento de vocês, o nosso casamento entra em guerra, aí traz tudo à tona de novo.
E nós temos que aprender uma coisa, queridos. Uma vez que você perdoou, aquela situação acabou. Trate os problemas de agora. Os problemas do passado não podem mais afetar sua família e seu casamento. Tem glória aí ou não? Aleluia, amém? Então, olha o que diz em Efésios 4, 26 e 27. Não se ponha o sol sobre a ira, nem deis lugar ao diabo. O diabo não entra por porta, o diabo entra por brecha. Então o que a Bíblia está ensinando, querido? Que eu não posso dar lugar à ira, mas eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Como é que eu durmo irado e acordo irado? A semana toda irada. Então, irmãos, fica um lar ferido, é uma família machucada, é uma família ferida. E aonde está Deus nessa história? Onde está o Espírito Santo? Onde está o altar de adoração e de aquebrantamento a Deus? Então, às vezes, impomos o nosso temperamento. E eu digo, eu nasci assim, eu sou assim. Quando tu casou comigo, tu já sabia que eu era assim. E eu imagino Jesus olhando e ouvindo essa declaração, quando tu casou comigo, tu já sabia que eu era assim. Quando tu quis namorar comigo, eu já te falei logo a verdade de como eu era. Casou porque quis. E eu imagino Jesus olhando e dizendo, e quando eu te olhei, eu vi quem você era, mas não te aceito do jeito que você era. Dia após dia eu quero te mudar, eu quero te transformar, eu quero te renovar, eu quero te encher. Tem alguém sendo edificado por essa palavra? Então, amado, amada, supera essa ferida. Esqueça, irmão, o que passou. Tem um ditado que diz que águas passadas não movem mais moinho. E para que ficar lembrando daquela dor? Para que ficar lembrando daquela ferida? Viva o presente, se projete para o futuro. Se esconda em Deus, se revista em Deus. Feridas não curadas produzem frieza e distância. Muitos casais estão juntos dentro de casa, mas separados na alma. Muitos casais estão juntos dentro de casa, mas estão separados na alma, por causa de feridas. Por causa de uma palavra dura que alguém falou, por causa de uma forma ignorante que alguém agiu. Aí alguém se fere, se fecha e carrega para a vida. Agora imagine, querido, se Deus respondesse conosco da forma que a gente responde ao nosso próximo e até mesmo dentro do nosso relacionamento. Imagine se Deus lançasse na nossa cara todas as vezes que a gente errou. Que tortura seria congregar e servir a Deus? Porque a gente peca todo dia, evangelista Juliano. A gente falha todo dia. Quantas vezes a gente veio para a igreja sem querer vir? Quantas das vezes o coração estava querendo era ficar em casa, assistindo um filme, assistindo uma série. E aí a gente passa por cima da vontade, não, eu vou lá, eu vou. E aí o pai está vendo que a vontade não era estar ali. Mas ele diz, eu te entendo, eu te compreendo, eu sei que é um momento que você está passando, eu te respeito, vai chegar a hora, você vai mudar, você vai transformar. E o que é ser um cristão, igreja? Deixa eu pregar um pouco para essa igreja aqui. O que é ser um cristão? Alguém semelhante a Cristo. Se Cristo me perdoa todo dia e não lança o meu pecado todo dia na cara, por que que todos os dias eu vou estar lançando no rosto do meu cônjuge uma falta e um defeito que ele tem? Imagine se todo dia que a gente viesse para a igreja congregar, aí Deus olhar para nós e dizer assim, rapaz, tu é feio demais. Então, eu não gosto da forma que você mastiga, é com a boca aberta, com um barulho insuportável. Vai comer longe de mim. Imagina a gente congregar e toda hora Jesus falando de defeito.
Irmão, seria insuportável servir a Deus. Mas é por isso que o amor de Deus é um amor incondicional. E é por isso que Paulo escreve 1 Coríntios e diz que o amor não busca seus próprios interesses. O amor não é soberbo, o amor não se exalta, mas o amor tudo sofre, tudo suporta e tudo crê. Agora, como é que eu amo, mas não consigo perdoar ou conviver com uma falha do meu cônjuge? Irmão, escuta isso aqui. Eu sei que tem coisas que precisam ser trabalhadas e precisam ser ajustadas. Só que, se você é uma pessoa inteligente, você sabe que tem coisas que se resolvem na oração. Tem coisas que se resolvem com conversa, mas tem coisas que se resolvem na oração. E tem coisas que se resolvem tanto na oração como na conversa, que ela precisa de um tempo e de um processo. Ninguém vai mudar da noite para o dia. Sim ou não, igreja? Ninguém vai mudar da noite para o dia. Então, se eu sou uma pessoa inteligente e eu sei que a pessoa não vai mudar da noite para o dia, então aprenda a conviver com esse defeito que o seu marido ou que a sua esposa tem. Mas apresente a Deus em oração. Tem glória aí ou não? Tem um ditado que diz assim: aceita. Você conhece, né? Livro do pastor Antos, capítulo 10, verso 5. E eis que vos digo: aceita que dói menos. Aleluia. Mas se eu aceitar, nunca vai mudar. Se eu não pegar no pé e não fazer, nunca vai mudar. E a oração não funciona? E esperar em Deus não acontece tratamento? Então, a Bíblia vai dizer, irmãos, que não é nem pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito. Então tem coisas que não adianta você ficar altas madrugadas brigando, xingando, dormindo, arrebentada, se matando, se martirizando, quando a palavra está dizendo que tem coisa que não é na força, não é no grito, não é na violência, mas é através do Espírito de Deus. Aí alguém diz assim: você fala isso, pastor, porque não é com você. Porque às vezes, pastor, é porque não é o senhor que está sofrendo, não é o senhor que está vivendo a dor. Irmão, cada um sabe onde o seu calo aperta. Sim ou não? Todos nós temos nossas lutas, temos nossas guerras. Mas eu sou como Josué, eu prefiro confiar em Deus, depender em Deus, esperar em Deus, mesmo que às vezes, irmão, a gente fica ferido, chateado, a vontade de gritar é alta, mas eu prefiro dar lugar à palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus, eu encerro. Eu sei que existem circunstâncias que é insuportável e insustentável. Um lar que tem agressão, um lar que tem desrespeito, um lar onde a brutalidade e a ignorância impera, é um lar que sofreu também abandono. E aí muitas das vezes a pessoa também não deve ficar debaixo de um lar onde ela está sofrendo agressão. Teve uma irmã aqui que até hoje ela me agradece. Aí ela chegou, isso tem muitos anos. Ela chegou para mim: o pastor, me dá um conselho, pastor. Aí eu falei: sim, irmã. Fala: pastor, eu não sei o que eu faço. Meu marido me trai. Ele tem filho na rua. Ele tem uma mulher não sei aonde, ele tem outra mulher não sei aonde, pastor. Pastor, meu marido me bate, pastor, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, pastor, me dá um conselho. Aí eu falei: se você quer o conselho, larga dele, separa. Aí, irmão, tu tá achando que ela gostou do conselho? Ficou triste.
Depois ela falou para mim, assim, ô pastor, naquele dia, a primeira vez que eu falei com o senhor, eu esperava que o senhor falasse, não, irmão, suporta, vai apanhando mais, vai. Apanha mais. Chegou com o olho direito roxo, chega no domingo com o outro esquerdo também. Não, irmã, vai. Aí eu falei assim, minha irmã, se esse homem já tem outro relacionamento, ele tem mulheres fora, ele já constituiu famílias fora, você acha que esse homem tem algum respeito pela senhora? Você acha que ele tem projeto de viver uma vida com a senhora? Você acha que ele ama a senhora e o que a senhora quer? Ainda apanha todo dia, ainda trabalha para botar as coisas em casa para ajudar o marido, e aí você quer ficar debaixo de um jugo desse? Aí no primeiro dia ela saiu triste. Aí pra você ver, saiu triste. Aí ficou mais uns meses. Quando foi um dia, irmão, o negócio estourou. E aí ele correu atrás dela na rua para bater. Veio parar dentro da igreja. Chegou toda rasgada. Sabe o que a gente fez? Para ele não entrar dentro da igreja e pegar a irmã, eu tive que ficar em pé na porta. Eu falei, aqui dentro não. Você tem domínio sobre ela lá fora, agora aqui dentro nós não vamos deixar você fazer nada com ela não. E o homem bravo, querendo arrebentar tudo. E ela chorando, eu não sei. Aí depois que ele acalmou, que foi embora, eu falei, e aí minha irmã? Apanha mais um tiquinho? Então eu falei, minha irmã, não tem como você viver dentro de um lar desse, dentro de um ambiente desse. Ela, vou obedecer, pastor. Mas ele falou que se eu separar, ele me mata. Eu falei, vai lá embaixo, dá a queixa dele, Maria da Penha. Tu vai ver se ele não fica um pianinho. Aí ela desceu lá, irmão, quando deu queixa, aí o pessoal foi atrás dele, você tem que ficar tantos metros de distância dela, se não resolver qualquer coisa, cadeia. Mas o camarada ficou um pianinho. Aleluia. Aí usando o pastor, ela falou, pastor, eu agradeço tanto por aquele conselho que o senhor me deu. Se eu tivesse atendido logo no começo, eu não tinha passado por tanta coisa. Eu falei, claro, irmã, tem situações que são insuportáveis, insustentáveis. Amém? Deixa eu encerrar só com essa palavra. Hebreus 13:4. A Bíblia diz que digno de honra seja o matrimônio e o leito imaculado. Os casais, olhem para cá. Olha que coisa interessante. Digno de honra seja o casamento. O que isso quer falar? O leito imaculado fala da intimidade do casal. Pense em uma área que o inimigo mais encontra brecha dentro dos relacionamentos. É sobre a vida sexual do casal. Eu falo, pastor, vai falar de sexo na igreja? Vai para a internet aprender de jeito distorcido? Fora da luz da palavra? Entenda isso aqui. Irmão, o relacionamento conjugal foi algo instituído por Deus. Deus criou o sexo para o casamento. E biblicamente o sexo é só para o casamento. Essa história não, mas porque eu tenho que me conhecer, né? Eu tenho que conhecer, né? Para depois casar, eu também não casar enganado. Conversa para boi dormir. Biblicamente, se separe, se consagre para o seu amado e para a sua amada. Espere o tempo de Deus chegar sobre sua vida. Por quê? Porque sexo é só para o casamento. E o sexo é algo espiritual, irmão. Pastor de Deus é. Se não for espiritual e se for somente carnal, quando Jesus vir e nós estiver namorando, já era. Irmão, imagine aí a trombeta tocar bem na hora que o casal está lá.
Não dá mais tempo. A Bíblia diz que vai ser num abrir e piscar de olhos, irmãos. É milésimo e milésimo de segundo, já era. Ei, e antigamente os cristãos eram mal ensinados, doutrinados dentro da palavra, que tinha gente que ainda tinha na mente. Eu já vi casos de pessoas que tinham a sua intimidade no seu relacionamento sexual com a sua esposa de calça, só abria o zíper. Não, porque se Jesus voltar e eu tiver sem calça, se Jesus voltar, irmão, teve um tempo da minha vida, eu vou te falar isso aqui, ó, minha esposa, teve um tempo da minha vida, eu usar bermuda, e hoje mesmo teve um irmão aí que eu estou orando por ele, viu? Eu estava em casa lá, limpando o quintal, um negocinho, eu falei, rapaz, não tem carne para fazer o almoço, eu vou correndo ali no mercado, no açougue, comprar uma carne. Pois o abençoado não passou e não me viu no açougue de bermuda. Tirou a farda. Se fosse um tempo atrás, eu não podia nem ceiar, porque eu não dormia de bermuda. Na verdade, eu nem tinha bermuda dentro de casa. Ia para a praia, para o rio, batizar os irmãos e tudo. Era de calça, entrar camisa até aqui, numa camisa por baixo, porque isso era espiritualidade. Ia namorar pedindo misericórdia para Jesus não voltar. Aí, irmão, aí depois você vai estudando a palavra. E aí, claro que aqui esse culto não é um culto totalmente um ambiente, um momento para a gente falar sobre isso. Mas você, casal, que quer saber como é que é a intimidade de um casal e como isso é espiritual, lê Cantares de Salomão. Vai ver como é que Salomão fala dos seios da sua amada. Deixa para outro dia. Nunca me chamaram para ministrar no encontro de casais aqui, né? Aí já deixei a dica aí para Deus fazer a obra. Vai ver em Cantares o que é espiritualidade. E aí, irmão, o problema é que a gente casa e uma das coisas que a gente mais faz no relacionamento é namorar. Casais que não se beijam mais, é só cheirinho no pescoço. Eu não vi nenhum glória. Vou terminar. Eu vou terminar. Eu não sei nem para que beijar. E quando namorava, o Raulzinho todo dia escovava o dente, um house para lá e para cá, e já chegando, dando aquela baforada. Era ou não era? Era meia hora grudado. Estava igual o Jacó quando segurou o anjo. Eu só largo depois da benção. E vira para lá e vira para cá, nariz para lá, nariz trocando com de cá e pá. Aí casa, vai com Deus. Aí acorda só um cheirinho. Irmão, nem só de cheiro viverá o homem. Amém? Eu estou falando de uma forma descontraída até mesmo, para não ficar também só com aquele clima, mas você entende que são verdades que está faltando em muitos relacionamentos. E aí sabe o que é que acontece? Talvez seu cônjuge tenha necessidade e você não oferece a ele. E ele vai entrar dentro de uma necessidade, ele vai aguentando, de repente a brecha é aberta e esse desejo ele vai começar a observar em outras pessoas. Isso eu falo em ambos os casais: amor, carinho, tratamento, proteção, respeito. Aí a pessoa não entrega, você não dá, e ele vai começar a olhar para outro lado.
E aí, irmão, vida de casado é igual carnê do baú. Vida sexual de casal é igual carnê do baú. Tem que andar rigorosamente em dia. Tem um glória aí ou não? Então, minha irmã, prepara aí, viu? Em nome de Jesus, esse negócio de dor de cabeça todo dia, quando é que essa cabeça vai melhorar? Avisa para esse marido aí, que dia que essa dor vai passar? Ó, ouvi um glória. Aleluia. 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 Tem glória aí ou não? Não, porque se a gente tivesse falando, olha o anjo aí tinha crido, eita glória. Jesus está vindo aí com a bandeja, eu tinha crido, não, irmão. Dê glória e dê vitória, porque Deus te deu essa mulher, Deus te deu esse varão, para você namorar e namorar bastante, até que a morte os separe. Aí qual é o problema hoje? Qual é o problema hoje? É mulher casada, né? Mulher viúva de marido vivo. Alguém pegou, né? Tem umas varoas viúva de marido vivo. Aí eu fico olhando para os homens desses, eu falo, rapaz, vai tomar um caldo de mocotó, vaso. Vai comer uma buchada terra. Ou então compra um azulzinho. Dá uma turbinada, meu filho. Aleluia. Tem glória aí ou não? Ei, aí, irmão, aí tem irmã que prepara, coitado, o dia todo, fica lá esperando o varão, falando, quando meu marido chegar. Aí a irmã tá toda arrumada, né? Tá lá com aquele baby doll, aquela roupa lá, já esperando. A bichinha já tá dando já dica, falando, não, hoje tá propício. Aí ele entra, tô cansada. Tu já vai dormir, que tá com essa roupa? Uma vigia na terra, rapaz. E aí também tem homem viúvo de mulher viva, que todo dia tem um problema, 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 todo dia tem um problema. Entra semana e sai semana. E aí o varão está lá na oração, Jesus, me acode, Jesus, me dá vitória, Jesus, me cobre com teu sangue. E a varoa está lá, estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. E aí, queridos, sabe qual é o problema de tudo isso? É que a gente quebra um princípio. Escuta isso aqui. Paulo escreve aos Coríntios e Paulo diz que no casamento o corpo da mulher não é mais dela. Alguém já leu isso aqui na Bíblia? Tá vendo aí? Tá vendo aí que tem muita gente que está padecendo. Põe aí na tela 1 Coríntios 7 para nós, versículo 5. Porque às vezes, irmão, os cristãos só querem saber das palavras do manto. Nós já vamos cear, viu? Fica tranquilo, o culto hoje é especial. Alguém vai dizer, eu nunca vi uma santa ceia dessa, parece um curso de casal. Jesus tem seus meios de trabalhar. Amém? Então põe na tela aí que a gente vai olhar. Olha o que Paulo, ele vem ensinando a igreja de Corinto sobre a vida sexual do casal. Está aí na tela já, 1 Coríntios 7. Amém? Deixa eu só. Põe a partir vamos ler do versículo 1. Escuta isso aqui, queridos. Quanto a vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido.
A esposa não tem poder sobre o seu próprio. Está vendo aí, irmãs? Está escutando? Ou não? Porque a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Está vendo aí, varão? Que não está tomando mais um caldo de sururu? Honra a espécie e tocha. É, irmão, porque o negócio está ficando precário. Irmão, hoje em dia, quem casou, casou, viu? Porque hoje, irmão, tá difícil tu encontrar aqueles homens que é rocha. Viu? Hoje, ó, deixa eu segurar, né? Hoje é uns homens cheios de não me toque. Vai mais no salão do que mulher. É limpando sobrancelha, fazendo unha, é rápido. Todo não me toque. Hã? Se tu tem um marido, minha irmã, se tu tem um marido que quer namorar com tu, quase todo dia levanta a mão para o céu e fala: glória a Deus, eu tenho um homem dentro de casa, aleluia. Sim ou não? Hein? Uma coisa que não afeta homem, homem pode vir de velório. A espécie vai entender aí, ó. Homem pode vir de velório, homem pode ter até quebrado a perna no jogo de futebol. Homem pode ter caído de bicicleta. Homem pode estar com dor de dente. A varoa botou o bebidol, ele já olha atravessado e diz: eita. Mas homem que é homem, né? Homem que é homem. Eu já estranho. Não, hoje não. Eu passei uns perrengues lá no trabalho, não estou bem. Tem alguma coisa errada com isso aí. Então, gente, escuta isso aqui para a gente ceiar. Olha o que a Bíblia está ensinando. Que no casamento, o corpo da mulher é para saciar a vontade do seu esposo. E o corpo do esposo é para saciar a vontade da sua esposa. Escute aqui, irmã, que tem vergonha de deixar seu marido ver seu corpo, e você, varão, que talvez tem vergonha de deixar a varoa ver seu corpo. Você sabia que o único corpo que você pode ver é o da sua esposa? E você sabia que o único corpo que você pode ver é da sua esposa, do seu varão? E agora, como é que é um casal que não pode ver nada? Tem gente que até para namorar só na escuridão. Eita, mistério. Aí falou: pastor, eu estou achando assim, a palavra, eu acho que é por isso que tem muito casamento acabando, porque não está tendo dentro de casa, a brecha é aberta e Satanás começa a preparar coisa lá fora. Sabia disso? E aí Paulo, olha o que Paulo continua dizendo, irmão: não se privem, versículo de número 5, não se prive um ao outro, a não ser por mútuo consentimento por algum tempo. Para quê? Não, irmão, lê comigo isso aqui, principalmente as irmãs, os varão. Lê comigo isso aqui. Não se prive um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar o quê? Você só pode parar de namorar se for para jejuar. As irmãs agora vão jejuar direto, fica mais espiritual do que os homens. Você vai ver as irmãs entrar na igreja agora com os coques. Vai falar: o que? Eu estou jejuando, pastor. Está jejuando para quê? Para não namorar. Mas tem a sequência, né? Pois é, mas calma lá que nós vamos chegar, irmão. Aí tem varão que agora vai dizer: eu entendi, pastor. Então eu já tenho uma desculpa, Então tu vai jejuar e orar. Vai ficar espiritual agora. E tem uma coisa, e você só pode entrar nesse processo de jejum se primeiro tu conversar com o teu varão, falar: estou querendo orar aí uma semana, uns 4 dias. Você concorda, amor? E aí a gente entrar num jejum.
Aí se o esposo chegar e falar bem assim, amém, minha irmã, amém, amor, vai lá, entra no teu mistério lá com Jesus, aí você pode. Se não, a Bíblia diz, se não houver concordância, você não pode. Agora, irmãos, olhe para cá, na realidade dos casamentos hoje, isso acontece? Sejam sinceros. Na realidade dos relacionamentos hoje isso acontece? Aí um priva o outro, 15 dias, um mês, a brecha é aberta e de repente alguém começa a colocar o olho na internet. E tem irmãos e também varão que acha o seguinte, não, meu marido é um homem de Deus, ele não vai olhar coisa lá não. Minha mulher é uma mulher de Deus, não vai olhar lá não. Não vai o quê? Se tem mais de 20 dias que o coitado não é assistido e que a varoa não é assistida. Tu acha que quantos anos esse homem vai aguentar ficar a pão de ló, sem receber assistência? Se for muito crente espiritual, ele vai suportar muito tempo. E se ele não tiver tão firmado na brecha, ele vai para a pornografia, vai começar a ver vídeo indevido. E o erro foi de quem? De quem começou a se privar e não concedeu o que o outro necessita receber. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ai daquele que colocar o olho em outra pessoa e o desejar. Jesus disse que o adultério não acontece quando você pratica o ato. Jesus disse que se olhar para uma mulher e desejar no coração, cometeu adultério. Alguém está pegando essa palavra aí? Então o que acontece, amados? Os casais precisam amadurecer, ler mais a palavra e entender seu propósito, seu papel dentro do relacionamento, e vigiar, tampar as brechas, em cantares. Salomão diz assim, apanhai as raposinhas da vinha. Ele não manda pegar as raposas grandes, ele manda pegar as raposas pequenas. E cantares é um relacionamento entre Salomão e a Sulamita. E ele está dizendo que no meio de relacionamento tem raposinha. Tem coisas que são pequenas, começa pequena, só que a gente começa a desprezar e achar que não. E aí, querido, você mulher, só para você entender, seu esposo, só para você entender, também tem homem que é pervertido, viu? Eu vou fechar a Bíblia aqui. Tem homem que é pervertido, você precisa ser tratado. Também, tudo que é excesso, irmão, sobra. A Bíblia fala de equilíbrio, né? Eu falei aqui de uma forma brincando. Agora também, irmão, todo dia, vamos fazer um estudo aí para ver que tem alguma coisa errada, né? Tem ser humano que aguenta um negócio desse não. Faz um estudo aí, vamos analisar. Tem alguma coisa errada. Tem gente que é pervertida, a mente dele é pervertida. Então ele só vive dentro daquela perversão. Tem homem que ele quer trazer o que ele já viu em vídeo, não sei o que, para dentro de relacionamento. E aí, amado, não vai dar certo, vai ferir a santidade do seu casamento, do seu relacionamento. Tudo que é demais é sobra. Então o casal, queridos, dentro da liberdade, eles precisam viver aquilo que está acontecendo entre eles no momento, mas não se privem a não ser por oração. Não use a sexualidade como punição. Alguém está escutando isso aqui? Estou chateado, o que é que eu vou fazer? Greve. Está em pecado. Sim ou não? Porque Deus não deu sexo para ser uma arma de punição. O sexo é uma arma que faz o casal se conectar mais ainda e se edificar mais ainda. Amém, queridos? Amém? Então, amados, saiam hoje daqui, dando lugar na terra. Não perca a sua casa para Satanás. Não perca seu esposo para pombagira, não perca a sua esposa para pombagira. Vai mergulhar na oração, mas também se entrega na obediência da palavra e viva os princípios da palavra de Deus dentro do seu relacionamento. Fique de pé, por favor, queridos. Feche os seus olhos nesse momento, por favor.
Oh, glória. Feche os seus olhos, por favor. Quero orar com vocês. Nós estamos em um mês em que estamos trabalhando o tema colhendo os frutos da obediência. O que Josué viveu, de passar tudo o que passou e ainda ter um lar, ainda ter uma casa, foi porque ele foi obediente à palavra de Deus. Porque ele decidiu obedecer. E eu queria que você orasse nesse momento. Eu queria que você falasse com o Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se me como as águas de um rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão do que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Você pode declarar nessa noite: Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã. Eu quero que você cante. Quando vai acontecer milagres. Diga: eu abro mão. Oh Deus! E eu abro mão só para te adorar. Vamos junto, vamos forte, vai! Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer eu quero ser limpo como Naamã. Só para encerrar, só mais uma vez, vamos lá. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Eu quero ser limpo. Pai, que essa oração, que esse hino que cantamos, seja a nossa oração. Quebra o nosso orgulho, Senhor.
Quebra a nossa prepotência e exaltação. Tira de nós o egoísmo. Deus nos ensina, Pai, a ser obedientes à Tua palavra. Pai, nós oramos nesta noite por famílias, por casais, por lares que estão sofrendo ataques, meu Pai, incessantes do inimigo. Ó Deus, o inimigo tem se levantado com fúria contra as famílias. O diabo tem usado as armas, Pai, meu Deus, para poder fazer com que essa família seja ferida, para fazer com que esse casamento seja abalado. Mas a tua igreja está debaixo de uma palavra. A tua igreja está firmada na rocha, Senhor. Guarda os lares, Pai. Guarda, Senhor, os casamentos. Ah, Senhor, dá força. Ajuda para que haja as mudanças. Ajuda para que haja as transformações. Somente o Teu Espírito pode mudar a natureza do homem. Somente a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Senhor, entra, Senhor, neste relacionamento e nos ajude a reparar as brechas que foram abertas. Nos ajuda, Pai, a corrigir os erros, Senhor, que muitas das vezes são erros bobos, mas que têm afetado relacionamentos. Deus, traz estrutura para os lares aqui presentes e também para aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Ó Deus, assistindo esta ministração, que essa casa seja alcançada pelo Teu favor, que essa família seja alcançada pela Tua transformação, que os traumas sejam superados, que as feridas, meu Pai, sejam curadas, e que as cicatrizes sejam somente lembranças de um mal que veio, mas não matou, e nós conseguimos vencer. Ajuda essa família, Senhor. Ajuda essa casa. Eu quero profetizar, Senhor, que esse ano de 2026 será um ano em que lares serão reconstruídos, famílias serão reconstruídas, casamentos serão restaurados, Senhor. Pai, eu oro pelos Teus filhos. Pai, eu oro por esta pessoa que entrou aqui nesta noite e tem aguardado no Senhor. E quem sabe, Pai, no coração dessa pessoa, ela tem orado e ela tem desejado e esperado que o Senhor prepare alguém que será um instrumento do Senhor sobre a vida dela ou sobre a vida dele. Deus querido e amado, a Tua palavra nos diz que foi o Senhor que preparou Rebeca para Isaac. Quando o servo de Abraão vai, Senhor, ele foi fazendo no meio do caminho propósitos com o Senhor, e o Senhor foi apontando, e o Senhor foi mostrando e dando a ele a direção. Pai, prepara alguém para essa pessoa, alguém que vai somar com ele e com ela no ministério, alguém que vai ser, Pai, uma âncora, um instrumento do Senhor, uma auxiliadora, Pai Santo, uma idônea, alguém que vai estar do lado, Senhor, ajudando. Pai, prepara alguém para essa pessoa, muda a história, Senhor, da vida dessa pessoa. E eu quero profetizar, Pai, que nós iremos fazer muitos casamentos esse ano. Alguém pega essa palavra? Fica com vergonha de dar glória não, irmão? Vamos, você que está solteira, solteiro, eu, pastor Zé, pastor Santo, pastor, nós vamos casar muita gente esse ano, viu? Vocês estão crendo, não é? As irmãs como é que já está rindo lá, tomando posse da vitória. Alguém pode aplaudir Jesus por essa verdade? Tem glória, Aleluia!